Pessoal, aqui na nossa aula sobre direito civil, obrigações, cláusula penal, nós teremos que fazer um exercício silogístico aqui para partir de uma premissa seletista, que é a premissa do artigo 8º da CLT, que autoriza a utilização do direito comum como uma fonte subsidiária do direito do trabalho naquilo que houver compatibilidade. E aí, quando nós tratamos de cláusula penal, convém saber se a multa a ser aplicada contra o empregador é uma multa que deve observar um parâmetro convencional ou existe uma limitação legal de modo que o padrão convencional estabelecido deva observar minimamente esse padrão legal. E aí eu já vou passar para a leitura do artigo 412 aqui do nosso Código Civil, que fala o seguinte, ó: o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal. E aí vem o TST, lá na OJ 54 da SDI 1, e fala o seguinte, ó: o valor da multa estipulada em cláusula penal, ainda que diária, não poderá ser superior à obrigação principal corrigida, em virtude da aplicação do artigo 412 do Código Civil de 2002. Qual é a primeira dúvida que nós estancamos aqui? Eu posso aplicar o artigo 412 do Código Civil dentro da ideia de multa ou cláusula penal no direito do trabalho. Mas aí eu tenho alguns problemas. O primeiro problema é um problema de audiência. Eu firmo um acordo contra o meu empregador ou com o meu empregador, de modo que ele terá que me pagar determinado valor em determinado prazo, sob pena de multa. O que a orientação jurisprudencial fala num primeiro momento é que essa multa estipulada em audiência, ainda que por convenção das partes, ela não pode superar o limite de 100% do valor da dívida. Ela não deve superar isso aí. E aí vem um segundo problema aqui, Alexandre. Eu parcelei minha dívida, sou advogado, em 10 vezes, de modo que meu cliente não pagou a primeira parcela, R$1.000. Ele, então, torna-se inadimplente da primeira parcela. Mas aí a justiça veio e antecipou o vencimento das vincendas e botou multa de 100% sobre elas. É válida essa conduta? Olha, pessoal, é uma conduta comum. Uma dívida de 10 mil viraria 20 mil, certo? É uma conduta bastante comum. Agora, não é uma conduta legal. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho vencimento de uma parcela, eu não tenho vencimento antecipado das vincendas, salvo se constar expressamente no termo de acordo. Se o termo de acordo não trouxer essa premissa, eu não posso cobrar com multa as vincendas, ok? E eu posso adotar uma segunda alternativa também. Cobrar as vincendas, mas sem a multa. Ou seja, eu cobro 2 mil da primeira, ou seja, 1.000 mais a multa de 1.000, de 100%, e os 9 mil restantes. Essa é uma conduta. Ou eu posso iniciar uma execução parcial da primeira parcela, aguardando o pagamento das demais. O que não é um procedimento viável, não é uma conduta adequada. Qual é o melhor caminho? Aplico a multa sobre a parcela vencida e, logicamente, antecipo o pagamento das vincendas sem a multa, de modo que essa multa incidirá conforme for vencendo a respectiva parcela ou conforme for superando a expectativa de vencimento daquela parcela, mesmo que com a antecipação do vencimento. É o critério mais razoável que tem para se evitar enriquecimento sem causa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é uma questão convencional de norma coletiva, que chegou lá no TST. E aí, esse caso era um caso que surgiu lá no TRT da 14ª região, com a JBS, e ele falava o seguinte, olha, quando a empresa descumprir a norma coletiva, ela vai pagar uma multa de 5 vezes o piso da categoria, vejam só, 5 vezes o piso da categoria por empregado. E aí nessa norma coletiva havia uma cláusula lá bem definida, que ela falava o seguinte, olha, vejam só, nesse contexto aqui,
existe a necessidade de progressão salarial a partir da data base, e a empresa então deve pagar essa suplementação. Só que a JBS foi e não pagou. Sindicato ajuizou a ação exigindo a multa. Tá? No primeiro grau, o sindicato ganha a ação. O juiz fala o seguinte, olha, é devida a complementação e é devida a multa de 5 vezes o valor do piso salarial da categoria. Matéria chega no segundo grau, o segundo grau fala o seguinte, não é bem assim. Nesse caso aqui, muito embora exista uma cláusula normativa aqui na Convenção Coletiva de Trabalho, eu devo necessariamente observar no que toca a cláusula penal o artigo 412 da CLT, que fala que a multa não pode exceder o valor da obrigação principal. Então a multa aqui, nesse caso específico de não obediência à progressão salarial, ela deve se limitar ao valor devido pela não obediência da progressão salarial. Chega a matéria na turma do TST, TST dá ganho de causa ao sindicato, fala que tem que se observar a norma coletiva à luz do princípio da primazia da realidade. Porém, a matéria chega à SDI e a SDI, então, aplica essa orientação jurisprudencial de número 54, falando o seguinte, olha, negativo, meus amigos, aqui eu devo aplicar a multa observando os preceitos constantes lá no meu Código Civil, artigo 412. Por quê? Porque ocorreu aqui a inobservância de uma cláusula financeira, de uma cláusula econômica da minha norma coletiva. Então, eu tenho um limite financeiro, um limite econômico a ser observado nessa circunstância aqui, de modo que a penalidade, para evitar enriquecimento sem causa e para evitar desequilíbrio da relação firmada entre as partes, deve se limitar ao valor da obrigação principal corrigida. Então, aplicou-se esse entendimento. Galera, fica essa dica, essa era a nossa aula sobre cláusula penal, esses 2 casos que eu queria trabalhar com vocês, e sigamos firmes aí com novos temas.